Sinais da vinda de Cristo. Estamos no princípio das dores? Nos dias atuais, crescem as especulações sobre a vinda de Cristo. Conflitos internacionais, instabilidade social, aumento da violência, terrorismo, pandemias e desastres naturais, como terremotos, tsunamis, enchentes, furacões e incêndios florestais, alimentam a sensação de que vivemos tempos decisivos. Diante desse cenário, não faltam previsões e cálculos humanos tentando decifrar o futuro. No entanto, todos esses esforços se mostram frágeis e inconsistentes, pois se apoiam apenas em conjecturas, e não na autoridade infalível da Palavra de Deus. A própria história confirma que, em diferentes épocas, previsões semelhantes já foram feitas e sempre resultaram em frustração, uma vez que seus proponentes interpretaram os acontecimentos sem respaldo bíblico, substituindo a revelação divina por especulações e interpretações particulares. Os discípulos de Jesus também demonstraram interesse em compreender esse assunto. Em certa ocasião, enquanto contemplavam a imponência do templo, disseram ao mestre: Senhor, que pedras! Que construção magnífica! Marcos 13, versículo 1. Mas ele lhes respondeu: Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24, versículo 2. Quando já estavam no Monte das Oliveiras, diante da declaração profética de Jesus sobre a destruição do templo, Mateus registra a pergunta tripartite que lhe foi dirigida: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus 24, versículo 3. O Monte das Oliveiras, de onde os discípulos contemplavam Jerusalém, é de grande importância profética. Ali Jesus falou sobre os sinais do fim, Mateus 24, versículo 3, e o profeta Zacarias anunciou que será o local onde o Messias colocará os pés em seu retorno em glórias, Zacarias 14, versículo 4. Assim, o Monte das Oliveiras é o elo entre a pergunta dos discípulos e a resposta definitiva de Cristo. O mesmo lugar que serviu de cenário para o ensino profético do Senhor será também o palco de sua volta triunfal, cumprindo integralmente as promessas divinas. Na sua mensagem, Jesus uniu fatos já cumpridos, como a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e eventos futuros, como a grande tribulação e a sua vinda em glória. Dessa forma, estabeleceu uma visão escatológica que atravessa a história e aponta para a consumação do século. A resposta de Jesus à pergunta dos discípulos não segue, necessariamente, uma ordem cronológica rígida. Ao examinarmos Mateus 24, é possível identificar uma sequência temática que compõe o sermão profético: o princípio das dores, a grande tribulação, os sinais cósmicos e o sinal da vinda do Filho do Homem, a reunião dos eleitos, a parábola da figueira, a iminência da vinda de Cristo e a parábola do servo fiel e do servo mau. Os sinais descritos por Jesus estão inseridos no contexto da 70ª semana profética de Daniel, Daniel 9, versículos 24 a 27. Esse período tem a duração de 7 anos, dividido em duas fases de 3 anos e meio cada. Na primeira metade, manifesta-se o que Jesus chamou de princípio das dores, caracterizado por falsos cristos, enganos religiosos, guerras, fomes, pestes, terremotos e perseguições contra os crentes. Mateus 24, versículos 4 a 14. A segunda metade corresponde à grande tribulação, um tempo de sofrimento sem precedentes na história. Mateus 24, versículos 15 a 28, marcado pela abominação da desolação, pela intensificação das perseguições contra Israel e pela manifestação dos juízos divinos sobre a humanidade, descritos no Apocalipse como o toque das trombetas e o derramamento das taças da ira de Deus. Apocalipse 8 a 9, 16. Os sinais do princípio das dores. Jesus comparou os acontecimentos que antecedem a sua vinda às contrações de parto, que aumentam em intensidade e frequência até o nascimento. Da mesma forma, os sinais do fim não são isolados, mas progressivos e crescentes. Nas palavras do Mestre: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados,
e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, versículos 4 a 14. Guerras e rumores de guerras. Jesus declarou: ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Mateus 24, versículos 6 a 7. O termo grego etnos amplia o sentido, abrangendo não apenas países, mas também grupos étnicos e religiosos. O século XX foi marcado por duas guerras mundiais sem precedentes. A Primeira Guerra, 1914 a 1918, deixou cerca de 20 milhões de mortos e 21 milhões de feridos, enquanto a Segunda Guerra, 1939 a 1945, resultou em até 85 milhões de mortos e 30 milhões de feridos. No século XXI, os conflitos assumiram novas formas, como guerras assimétricas, terrorismo e ataques cibernéticos. O atentado de 11 de setembro de 2001 mostrou a vulnerabilidade das potências mundiais, e o ataque do Hamas contra Israel em 2023 destacou a centralidade profética dessa nação. À luz das Escrituras, esses acontecimentos confirmam o cenário descrito por Zacarias: farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, Zacarias 12, versículos 2 e 3, apontando para a atualidade das profecias bíblicas e para o tempo do fim. Aumento da iniquidade, apostasia e esfriamento do amor. Jesus declarou: e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, versículo 12. O termo iniquidade, do grego anomia, ausência de lei, refere-se à prática da injustiça, à desordem moral e à rebelião contra a vontade de Deus. Na Bíblia, ela traduz a degradação moral e social, a rejeição dos valores divinos e a normalização do pecado. Esse cenário abre caminho para a apostasia e prepara o terreno para a manifestação do Anticristo, identificado por Paulo como o homem do pecado, segundo Tessalonicenses 2, versículos 3 a 4. A apostasia significa o abandono consciente da fé verdadeira. Jesus advertiu: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Mateus 24, versículo 10. E Paulo reforçou: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, segundo Tessalonicenses 2, versículo 3. O esfriamento do amor é a consequência direta desse cenário de iniquidade. Ele se manifesta na indiferença espiritual, na perda de sensibilidade moral e no enfraquecimento da comunhão entre os cristãos. Em outras palavras, as pessoas passam a relativizar os valores de Deus, deixando-se dominar pela frieza e pelo egoísmo. A advertência do profeta Isaías continua atual e poderosa: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal. Isaías 5, versículo 20. Ela nos lembra que inverter os padrões divinos leva ao colapso espiritual e moral da sociedade. Fomes e pandemias. A fome é apontada como sinal profético. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 11, Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 a 6. Hoje, mais de 733 milhões de pessoas sofrem insegurança alimentar e cerca de 45 milhões enfrentam fome extrema, agravada por guerras, crises climáticas e desigualdades sociais. Jesus também mencionou as pestes como parte das dores do fim, Lucas 21, versículo 11. A história recente confirma: a gripe espanhola, de 1918 a 1920, matou até 100 milhões, o HIV/AIDS já vitimou mais de 40 milhões, e a Covid-19, de 2019 a 2023, deixou mais de 7 milhões de mortos oficiais. Novas ameaças, como mutações virais e resistência a antibióticos, mantêm o mundo sob alerta. Esses acontecimentos refletem o cenário profético descrito no Apocalipse,
E foi-lhes dado poder para matar a espada, pela fome, pela mortandade e por meio das feras da terra. Apocalipse 6, versículo 8. A visão de João aponta para tempos de juízo em que a humanidade enfrentará violência, guerras, crises alimentares e pestes de grandes proporções. O que hoje vemos de forma limitada e localizada ganhará, naquele período, uma dimensão mundial, cumprindo integralmente o plano profético revelado por Deus. Por Deus. Terremotos e maremotos. Jesus advertiu: haverá em vários lugares terremotos. Mateus 24, versículo 7. Lucas acrescentou: angústia entre as nações por causa do bramido do mar e das ondas. Lucas 21, versículo 25. O aumento desses eventos é notável. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, o USGS, aponta que a média de terremotos fortes, acima de magnitude 6, mais que dobrou no último século. Nos últimos 20 anos, milhões foram afetados e centenas de milhares perderam a vida. Exemplos recentes incluem o tsunami do Oceano Índico, 2004, que matou mais de 227 mil pessoas, o terremoto do Haiti, 2010, com cerca de 160 mil mortos, e os abalos na Turquia e Síria, 2023, que vitimaram mais de 55 mil pessoas. Além disso, mudanças climáticas intensificam ondas gigantes e enchentes costeiras. O Apocalipse anuncia um terremoto sem precedentes e saraiva devastadora, Apocalipse 16, versículos 18 a 21, mostrando que a criação aguarda a consumação dos tempos. Estamos vivendo o princípio das dores? Diante dos acontecimentos mundiais, muitos se perguntam: já estaríamos presenciando o início do princípio das dores anunciado por Jesus? A resposta é: não. A última semana profética de Daniel ainda não teve início. O profeta declarou: ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Daniel 9, versículo 27. O ele refere-se ao príncipe do povo que destruiria a cidade e o santuário. Daniel 9, versículo 26, identificado como Anticristo. Esse período de 7 anos começará quando ele firmar um acordo de paz no Oriente Médio, trazendo uma trégua entre árabes e judeus e possibilitando a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Entretanto, na metade da semana, esse pacto será rompido. Nesse momento, ocorrerá a profanação do templo, conhecida como a abominação da desolação, mencionada por Jesus, quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Mateus 24, versículo 15. A partir daí, o anticristo exigirá adoração a si mesmo, marcando o início da grande tribulação, o período mais sombrio da história humana. Portanto, especulações modernas que procuram identificar figuras políticas contemporâneas, como Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump, e os chamados Acordos de Abraão, com o cumprimento imediato dessas profecias não encontram respaldo no texto bíblico. A revelação das Escrituras é clara e segue uma ordem determinada por Deus: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, segundo Tessalonicenses 2, versículo 3. A esperança bendita da Igreja não está em conjecturas humanas, mas na certeza do encontro com Cristo nos ares, quando ele vier buscar o seu povo. A preparação para a vinda de Cristo. Jesus advertiu: quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, versículo 28. Ele também disse: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que vem o Filho do Homem. Mateus 25, versículo 13. E ainda alertou: acautelai-vos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as preocupações deste mundo. Lucas 21, versículo 34. Diante dos sinais do tempo do fim, os crentes são chamados a viver em constante preparação, vigilantes, santos, sóbrios e perseverantes na oração. Paulo exorta: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Pedro adverte: o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios.
a bem das vossas orações. 1 Pedro 4, versículo 7. Mas aos que ainda não têm essa esperança, a Escritura lança um apelo urgente: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, versículo 2. Diante da iminência da volta de Cristo, o chamado é claro: arrepender-se, crer no Evangelho e entregar a vida a Jesus. Somente assim é possível receber o perdão dos pecados, a promessa da vida eterna e a certeza de estar pronto para encontrar o Senhor. Portanto, os sinais não são apenas advertências proféticas, mas um convite divino, aos crentes, para manter a fidelidade até o fim, aos que ainda não creem, para se voltarem hoje mesmo a Cristo. Pois a promessa é certa: Ele virá, e com Ele está a nossa redenção. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like para que ele ganhe relevância e alcance mais pessoas. Caso contrário, deixe o seu dislike e compartilhe suas sugestões para que possamos melhorar. Professor Antônio Lima. Brasília, Distrito Federal, 19 de outubro.